A paz do Senhor, amados e amadas. Hoje nós estamos aqui para um momento novo. Estamos iniciando um tempo de oração às 15 horas. Nós chamamos de a hora nona, a hora do milagre, que está lá em Atos 3, quando os discípulos do Senhor subiram ao templo e eles estavam indo orar. E então foi curado o coxo da Porta Formosa. Nós já tínhamos esse tempo na igreja, quando estávamos indo presencialmente, e era às quartas-feiras, ali na igreja de Vila Isabel. Mas a gente não tem feito e tem feito em casa. Fizemos através do Clame com a pastora Célia Juncker, que postou durante 40 dias Salmodiai e Orai, às 15 horas. E também com o grupo de intercessão da igreja, que anterior aos 40 dias fez 50 dias de oração. No Instagram, se você entrar lá no Clame, você vai ver. Mas sentimos no coração o desejo de continuar, porque estamos vivendo um tempo de angústia, um tempo de dificuldade, mas onde Deus tem nos dado tempo. Há tempo para todo propósito. E eu creio que esse tempo é tempo de milagre, é tempo de provisão, é tempo de confiar, de nos alicerçar na fé. Domingo nós falamos sobre o Salmo 92. O justo florescerá, como a palmeira crescerá, como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. E brotou no meu coração o desejo de continuar salmodiando e orando, porque o livro de Salmos é uma coletânea, são vários poemas de diversos autores que adoravam ao Senhor. Ao longo da história de Israel, eles estiveram adorando ao Senhor. E o interessante é que, para nós precisamos muito parar e ter um tempo com Deus, um tempo a sós com Deus. E nesse momento eu te convido a isso, que você tenha o seu tempo a sós com Deus. Quando você ouvir a palavra, depois medite nela, tire um tempo com Deus, porque os salmos, essa coletânea de adoração, de louvor, de oração, de servos que, como nós, passaram suas necessidades. E esses salmos não refletem apenas o momento de júbilo, não. Existe o momento da experiência no secreto, da dor. Há momentos em que o salmista derrama o seu coração no altar, mas mais do que isso, eles nos mostram que o Senhor se importa, que o Senhor se inclina à oração do seu povo, porque ali estão momentos de dores, momentos de lutas, onde eles buscaram ao Senhor e Ele os acolheu. E nós vamos então estar tirando esse tempo, todo dia, às 15 horas, nós vamos estar entregando ao Pai as nossas petições. Eu vou estar tentando, eu nem tenho mais Facebook, não sei como mexer, ontem tentei, não consegui, mas hoje eu vou estar tentando, ou pelo Facebook ou pelo Instagram, e vou estar te convidando, porque lá eu posso ter o teu retorno, você me pedindo oração, para que a gente ore junto. Nós temos várias pessoas sendo infectadas na nossa cidade, 3 Rios, os números de casos têm aumentado, mas eu não vim aqui para falar isso. Eu vim aqui para dizer que Deus tem ouvido a nossa oração, que muitos têm sido curados, que Deus está nos fazendo passar a pés enxutos. Há pessoas sim que perderam entes queridos e é por isso que o Salmo é tão lindo, porque há momentos de dor, que o consolo vem do Eterno. Sabemos que Ele é Deus de vida e muitos de nós, homens, vamos nos afastando de Deus, mulheres, povo de Deus que às vezes se afasta e não ouve a sua voz. E o Salmo vem mostrar que o caminho precisa ser escolhido. E hoje nós vamos iniciar com o Salmo de número 1. E esse Salmo eu queria deixar para você, ainda que você não esteja conosco todos os dias, não possa estar no mesmo horário, faça o teu horário com Deus, porque você é santuário, você que crê no Senhor Jesus, precisa de algo tremendo, porque nessa Bíblia existe uma fala, um estudo aqui deixado pela Dee Brestin, e ela diz assim, o segredo da oração eficaz. Ela fala assim, há muitos anos eu descobri em oração um poderoso segredo, um segredo que transformou a minha vida de oração. Em vez de continuar remando contra a corrente, passei a ter
o Santo Espírito soprando em minhas velas. Amado, nós estamos no barco e se há tempestade, mas o Espírito está contigo, então Ele sopra as velas, como Jesus repreendeu o vento lá em Mateus 7, como Ele repreendeu as ondas bravias em Mateus 14. Ele quer também ser aquele que acalma a tempestade da tua vida. Mas esse segredo que ela está contando, ela disse que é orar os salmos. Dietrich Bonhoeffer, que eu não sei falar direito o nome dele, um teólogo alemão e que defendeu, o tempo no nazismo, ele foi contra o nazismo e morreu defendendo, mas ele fala que o livro de orações da Bíblia são os salmos, psalmos, que em grego quer dizer tanger, tocar a harpa, tocar as cordas. Amado, toque o coração de Deus com os salmos, porque os salmos são palavra viva. Palavra viva é quando o Espírito Santo sopra sobre a sua vida aquilo que você declara com fé. E é o que nós vamos fazer nesse tempo. Nós vamos tomar posse da palavra, aprender com ela. É um erro perigoso, certamente muito defendido entre os cristãos, pensar que o coração pode orar por si. Orar não significa simplesmente derramar o coração, mas antes significa encontrar o caminho para Deus e falar com Ele, quer o coração esteja cheio, quer vazio. Às vezes não conseguimos orar como convém, a palavra mesmo diz isso, e não tem a palavra certa que vem à boca. Então o que o Senhor faz? O Senhor, o Santo Espírito, leva o teu gemido, Ele geme por você, Ele conhece, Ele sonda e Ele leva, mas você precisa ir até Ele. E a melhor maneira, às vezes quando você não tem palavra, você abre o Salmo e lê a palavra. E é isso que ela está dizendo, esse segredo. Se desejamos orar com confiança e alegria, então as palavras das Escrituras Sagradas terão de ser a base sólida da nossa oração. E a gente pode pegar um versículo, e ler o capítulo para saber o contexto, mas às vezes enquanto lemos o capítulo, um versículo salta aos nossos olhos naquilo que a gente está sentindo, a gente está passando, e ele vem. Você já sentiu isso? Vem como resposta no teu coração, e ele vem e então acalma a tempestade, e você sente paz, confiança, e você às vezes não consegue falar nada, apenas declara aquele versículo, como já aconteceu comigo, quando eu passava uma tempestade, e aí surgiu aquela palavra, cura-me e serei curado, salva-me e serei salvo, de Jeremias, e aquilo então foi dentro de mim, a certeza de que Deus estava me curando. Amado, eu te convido, nessa tarde, vamos ouvir o Salmo 1, nós vamos iniciar no Salmo 1, e eu te convido a lê-lo comigo e a fazer isso, esse exercício de fé, esse exercício de crescimento, para que sejamos palmeiras que têm o seu interior regado pela palavra viva, pela palavra que edifica. A palavra diz assim, do Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Na verdade, amados, esse salmo vai nos mostrar dois caminhos, o caminho do ímpio, o caminho daquele que não crê e o caminho daquele que serve ao Senhor, o caminho da vida e o caminho da morte. É uma escolha, o ser humano pode escolher, você tem essa escolha, e esse salmo está dizendo que no caminho da vida, se você escolhe, você não tem algumas coisas que você não vai fazer, você não vai andar no conselho dos ímpios. Por quê? Porque você vai se distanciar de relações que destruam tua vida. Você vai se separar daquilo que te faz mal. Você vai ter a sabedoria como Davi. O rei Davi discernia a sabedoria através de quê? Através do próprio caráter de Deus. Quanto mais a gente se aproxima da luz, mais claro ficam as coisas. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais claro para nós é o caminho, porque a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Por isso temos que lê-la e temos que entender que há dois caminhos. O caminho da vida é onde você se distancia dessas coisas, e então você tem o versículo 2 que vai dizer: antes
O seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Amado, preste atenção. O justo, ele é justificado por Cristo. Ninguém merece. Mas quando a gente crê no Senhor, a gente tem 3 atos que a gente não vai fazer. A gente não vai ser instável. A gente vai ser permanente. Permanecer na palavra, ter prazer na palavra. E como a gente viu ali, uma coisa que a gente pode fazer nesse versículo 2 é orar. Você pode dizer junto comigo: Senhor, eu tomo posse desse versículo 2, que eu tenha prazer na tua lei, que eu tenha vontade de ler a tua palavra, que eu tenha sede da tua justiça, da tua verdade, porque a tua verdade me liberta, a tua verdade seja o meu prazer. Isso quando? De dia e de noite. Tem que ser constante. Eu não posso ter um banquete de palavra no domingo e passar uma semana de fome. Eu preciso comer a palavra todo dia. Eu preciso observar. Eu preciso debruçar, tirar tempo e ouvir a voz do Senhor. Porque tem 3 atitudes aqui que o ímpio ele faz, né? Ele anda, ele se detém, ele anda com o conselho dos ímpios, com as falas. Sabe, ele está muito ligado às pessoas que não estão ligadas em Deus. Ela é como um menino agitado por qualquer vento de doutrina, fica ouvindo as coisas e vai ficando nesse tempo de pandemia. São tantas as informações, mas o Senhor está te dizendo: bem-aventurado, feliz o homem. E isso, quando é dito, né, na palavra do Senhor, é bem-aventurados, porque toda bem-aventurança, toda bênção em plenitude, o Senhor vai derramar para aquele que ouve a voz do Espírito, para aquele que busca a palavra de Deus. Esse é feliz, porque ele não anda no conselho dos ímpios, ele não está, a sua segurança não espera nos homens, mas a sua segurança está em Deus. Ele não se detém, ele não para no caminho do pecador, ele se afasta do pecado, aquilo que o faz pecar, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Às vezes a gente não fala as coisas, mas a gente ri das piadas, a gente dá ouvido para aquilo que estão falando de alguém. Amado, a boca fala do que está cheio o coração. Não empreste os teus ouvidos ao mal, não traga à tua mente palavras que não edificam. Escolha aquilo que você vai ver. Todo o seu ser pertence ao Senhor. Se você entrega a tua vida, faça como os salmistas, declare isso, que eu sou bem-aventurada porque eu quero estar na presença do Senhor. Eu me separo e quero ouvir a sua voz. E aí, para quem faz isso, para quem tem estabilidade diante de Deus, constância na sua palavra, existe bênção, existe promessa, existe para mim e para você produtividade. Como eu sei isso? Versículo 3, ele é uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Erramos, somos falhos, somos pequenos, podemos ficar enfermos, podemos passar a tempestade. O Senhor às vezes nos deixa ir à frente para que a gente entenda que é tempo de parar tudo, de clamar, de crescer em Cristo, de crescer como palmeira, que pode se inclinar ao vento, mas está em pé, porque aqui está dizendo que aquele que obedece, aquele que busca a palavra, será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que floresce em todo tempo, porque você, como a palmeira, você vai poder ter no teu interior a força. Suas raízes têm acesso à água, elas estão arraigadas na palavra, e isso muda tudo, amado, porque a gente sabe que os ímpios, que eles acabam não só apenas passando o isolamento social, como está acontecendo conosco, mas acabam sendo separados. Vai ter o tempo onde o Senhor vai separar os justos dos injustos. Então, aquilo que você pensa que hoje é a tua alegria, vai ser a sua maior tristeza, porque aquele que teme ao Senhor, ainda que morra, ainda que passe aqui pela morte, mas terá a vida eterna, terá de Cristo o galardão,
porque aos que perseveram até o fim, o Senhor dará a coroa da vida. E isso é palavra. E aqui é isso que ele está dizendo. Os ímpios, no versículo 4, não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa, porque é tudo muito sem constância. E também, por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Só o Senhor pode separar, ninguém pode julgar. Nós não podemos julgar para não ser julgados na medida que julgamos, mas podemos olhar para nós, podemos vigiar o nosso coração, a nossa conduta, porque é isso que Deus te pede nessa tarde. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas dos ímpios perecerá. Amados, o Senhor te conhece e te sonda. E o Salmo 1 é um momento de decisão. Jesus é a porta. Ele está te dizendo: entre por mim e terás pastagem. O que é isso? Serás minha ovelha e você vai poder ter o teu alimento, o teu sustento, as águas que vêm regando, trazendo esperança nesse tempo difícil. Eu quero te dizer que os médicos já encontraram a cura. É preciso sim todo cuidado, mas existe medicação no começo e a vacina virá ao seu tempo. Eu preciso entender que eu nada sou sem Deus, mas que Deus cuida de mim e de você. Por isso, nessa hora, vamos orar. Somos um povo, como diz a Célia Juncker, somos um povo justo, que é plantado perto de ribeiros de água. E se você ainda não é, comece a tomar posse dessa palavra. Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. E se você quiser colocar esse seu pedido de oração, nós vamos estar escrevendo, nós vamos estar respondendo no Face ou no Instagram. Você vai poder falar comigo e a gente vai poder se comunicar. Mas aqui eu gostaria que você deixasse o seu pedido de oração. A gente vai estar encaminhando para a intercessão. E nessa hora eu quero orar pela sua vida. Senhor, eu creio na tua palavra. Creio que esse momento é um tempo de milagre, Pai. É a hora nona. É a hora nona da vida de quem está ouvindo essa palavra na minha vida, Senhor. E eu peço que o Senhor venha guardar todo aquele que chama Jesus por Cristo, Filho de Deus vivo, que crê no poder do Senhor, que espera no Senhor. Bem-aventurado, bem-aventurado aquele que escolhe o caminho da vida. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor vá ao leito, nos hospitais, como o Senhor já fez comigo. Opera o teu milagre, corações novos, pulmões novos, Senhor, imunidade, como nós temos orado pela imunidade do teu povo, e eu creio que é isso que está fazendo muitos infectados serem curados, porque às vezes nem tomaram remédio no início, como foi descoberto e falado agora, mas Senhor, o Senhor tem sido nosso remédio. Então, Pai, Tu és o bálsamo de Gileade, vai curando, Deus, e vai tratando os corações, porque quem somos nós para contender com o Senhor? Pedimos perdão, Pai, por aqueles que não andam contigo, e pedimos a tua misericórdia para que ainda haja tempo, Pai, tempo de estarmos separados para ti, porque o Rei está voltando e nós queremos sim a tua graça, o teu sustento. Espírito Santo, rega a cada árvore plantada junto aos ribeiros das águas do Espírito a palavra de Deus e gera em nós o fruto da fé, da esperança e do amor, até que o Senhor venha. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja contigo e que o Senhor seja Deus na tua vida. Graça e paz, salmodiando e orando. O Senhor é bom. Aleluia.